O material submetido hoje é um rascunho de roteiro de vídeo que investiga aquela teoria do professor Jiang sobre um possível acordo geopolítico e econômico secreto entre os Estados Unidos e a China. O texto tem um tom ótimo, bem focado em abrir discussões em vez de ditar verdades absolutas. Então vamos direto para o primeiro ponto de atenção para elevar o impacto dessa análise. Bora! Pelo que eu vi nas anotações, o primeiro bloco foca bastante na tese de guerra versus teatro, né? Usando a presença dos grandes executivos lá na China como evidência de uma negociação de bastidores. A análise atual descreve com clareza as evidências visíveis da negociação, mas omite a tese estrutural de sobrevivência financeira mútua que fundamenta a teoria original. Como assim omite? É que a fraqueza do roteiro agora é questionar muito se o teatro geopolítico existe, mas não explicar o motivo real pelo qual os dois países precisariam encenar isso, sabe? Entendi. Fica parecendo que é só, tipo, uma diplomacia tradicional e não um pacto desesperado de sobrevivência mútua, que é a tese central dele. Exato. Ao deixar de fora o conceito do professor Jiang de que a economia global é meio que uma alucinação baseada na dívida americana, da qual a China depende absurdamente, o vídeo perde muita força. Mas espera aí. Por que a China não simplesmente rompe tudo de uma vez? Historicamente, potências rivais entram em conflito e cortam laços, né? Porque o sistema financeiro global funciona numa base chamada contabilidade de dupla entrada. E a sugestão para melhoria aqui é fundamental: o autor precisa incorporar a teoria da pressão financeira extrema na estrutura do roteiro para explicar a urgência desse encontro. Nossa, contabilidade de dupla entrada soa super técnico. Como o criador de conteúdo poderia traduzir isso de um jeito prático para a audiência? Ele pode usar exemplos concretos e perguntas diretas. Por exemplo, questionar o público e se a China estiver disposta a fazer esse acordo simplesmente porque seu próprio sistema colapsaria se a dívida americana de 39 trilhões de dólares implodir. Caramba! É, tipo, o superávit de um é o déficit do outro, obrigatoriamente. A população chinesa tem uma taxa de poupança altíssima, batendo na casa dos 40%. E essa poupança é o alvo exato dos Estados Unidos para financiar sua própria dívida. Os bancos chineses pegam esse dinheiro das famílias e colocam tudo em títulos da dívida americana. Ah, então é uma armadilha perfeita. Se a China resolve, sei lá, vender toda a dívida de uma vez para prejudicar os americanos, o valor despenca. E aí, os próprios bancos chineses quebram. Total. O colapso seria mútuo. As economias das famílias chinesas virariam pó. E é por isso que o autor deve usar o objetivo dele de levantar boas perguntas para questionar a estabilidade do próprio sistema do dólar. Sabe o que parece? É como assistir a uma peça de teatro onde o roteiro foca nos atores brigando no palco, mas esquece de avisar que o teatro inteiro tá pegando fogo. Essa analogia é muito boa. As portas estão trancadas por fora e eles só estão fingindo brigar enquanto tentam descobrir juntos como apagar o incêndio. Sim, e essas são algumas das formas de dar profundidade à tese do teatro. O público tem que visualizar que a tensão virou um problema matemático de sobrevivência. E se a sobrevivência é um motivo real, isso muda tudo sobre quem estava na sala, né? O que já leva a gente para a próxima seção do roteiro, a Sala dos Trilhões. Onde o autor tenta trazer sobriedade argumentando que a presença de bilionários não significa que um cheque de 12 trilhões foi assinado. O trecho sobre a Sala dos Trilhões perde força analítica ao se concentrar em desmentir o valor numérico em vez de dissecar as moedas de troca específicas que cada empresa levou para a mesa. Exatamente. A fraqueza é gastar um tempo valioso do vídeo alertando o público para não confundir o patrimônio líquido dos CEOs com o valor de um acordo formal. É um argumento válido, claro, mas consome um espaço enorme que poderia ser usado por uma análise geopolítica muito mais fascinante. E muito menos óbvia, né? Porque o espectador médio já meio que desconfia que 12 trilhões em dinheiro vivo não estão numa maleta rodando por lá. Verdade. Mas qual seria a sugestão prática, então? A sugestão para melhoria é mudar o foco de quanto dinheiro está na sala para o que exatamente está sendo negociado. A análise deve mapear as contrapartidas claras exigidas por ambos os lados. Tipo, transformar um argumento semântico chato numa investigação de interesses estratégicos. Exato.
Para dar exemplos concretos de como fazer isso, o roteiro pode introduzir perguntas bem direcionadas. Por exemplo, por que Jensen Huang, da NVIDIA, foi incluído de última hora no voo? Ah, os semicondutores. A China não consegue fazer engenharia reversa nos chips mais avançados de inteligência artificial. Então, eles exigem os chips da NVIDIA para não ficarem para trás. Isso, e aí o roteiro pode perguntar o que Scott Bessent e a BlackRock exigem em troca disso. Acesso ao mercado financeiro chinês via stablecoin. Com certeza, é a infraestrutura digital para sugar aquela poupança chinesa que a gente falou no começo. Nossa, e tem aquela menção rápida a Venezuela no texto também. Isso entra nessa mesma lógica de troca. Totalmente. O autor pode levantar a questão: será que a China aceitaria o controle americano sobre a Venezuela em troca de energia estável? Porque a China precisa muito de petróleo e hoje depende do Estreito de Malaca, que a Marinha Americana controla, né? Aham. Esses exemplos práticos substituem o debate sobre o número 12 trilhões por evidências reais do que constitui esse grande acordo. Chips, stablecoins, petróleo. É um ecossistema bizarro. A geopolítica virou pura eficiência técnica e financeira. Só que assim, quando a gente junta tudo isso, stablecoins, monopólio de chips, petróleo venezuelano, as previsões do professor Jean começam a soar quase absurdas para o espectador comum, sabe? E aí que entra o nosso terceiro bloco de revisão, porque um tema central no material é tentar descobrir se essa reunião tem o poder de mudar a ordem global. O contexto da análise se tornaria muito mais robusto e persuasivo se ancorasse os eventos atuais no forte precedente histórico apresentado na fonte original. Perfeito. A fraqueza aqui é que o roteiro do ouvinte trata a visita do Trump e da comitiva como um evento moderno e isolado. Cai de paraquedas. E sem um paralelo histórico, falar de usar criptomoedas para salvar a economia global soa ousado demais ou, como o próprio autor teme, super infundado para a audiência. Fica parecendo ficção científica. Então a sugestão para melhoria é estruturar um bloco, talvez logo antes da conclusão, que compare diretamente o momento atual com a mudança de paradigma global que ocorreu na década de 70. Para validar a ousadia das previsões, mostrando que o mundo já mudou as regras do jogo antes. Exato. Como exemplos concretos, o roteiro poderia traçar um paralelo direto entre a visita do Trump em 2026 e a visita histórica do Nixon à China em 1972. O famoso choque Nixon. O autor poderia perguntar ao público se estamos testemunhando um choque Nixon 2.0. Explicar como no passado os Estados Unidos saíram do padrão ouro porque não tinham como pagar a dívida e fecharam um acordo com a Arábia Saudita para criar o petrodólar. Obrigando o mundo inteiro a comprar dólar para conseguir comprar petróleo. Foi uma sacada genial para salvar o sistema deles. E aí ele questiona, será que agora, para salvar o dólar novamente dessa dívida de 39 trilhões, eles não estão criando o sistema de stablecoins? Atreladas à dívida americana e financiadas obrigatoriamente pela poupança da China. Faz todo sentido. Em vez do petróleo, a moeda de troca agora é a tecnologia da NVIDIA e o acesso ao mercado. O tech dólar ou o stable dólar. Esta é apenas uma sugestão de ponte narrativa, claro, mas ela eleva instantaneamente o peso intelectual do vídeo. Deixa de ser uma teoria da conspiração maluca e passa a ser apenas um padrão histórico se repetindo com novas tecnologias. Sim, você pega a desconfiança da audiência e transforma em pura curiosidade investigativa. Incrível! Bom, recapitulando tudo bem rápido para nossa conclusão, a estrutura do seu vídeo já é excelente para engajar o público, mas pode ser fortalecida com 3 ajustes principais. Primeiro, aprofundar o motivo real do teatro, introduzindo logo de cara a vulnerabilidade da dívida americana e essa armadilha da contabilidade de dupla entrada. Segundo, parar de perder tempo com a semântica do valor de 12 trilhões e focar pesado nas contrapartidas e interesses específicos na sala. Os chips, as stablecoins, a energia. E terceiro, utilizar a analogia do choque Nixon de 1972 para dar credibilidade e peso histórico àquelas previsões que parecem radicais demais. É isso. Implemente essas camadas de questionamento no seu roteiro. A gente ficaria muito feliz em receber a próxima versão do seu texto ou até o corte final do vídeo
para uma nova revisão estrutural. Continuem desafiando o pensamento convencional. O tabuleiro geopolítico nunca é o que parece na superfície. Total. Tem que olhar para os bastidores sempre. Até a próxima análise, pessoal!